Eu vou criar uma nova pasta, tá? Eu vou criar uma nova pasta, tá? Clicar aqui em novo e vou colocar o nome de Kali Linux Kali com IA. Esse é o nome que eu posso dar, tá? Kali Linux. Opa. Kali Linux -IA, né? Aqui o tipo de sistema operacional eu vou colocar Linux, né? Linux mesmo. Beleza. Aqui eu vou colocar ele é um Debian, tá? Distro para pentest. E eu vou deixar aqui Debian 64, tá? Vou dar um finalizar. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou aqui em configuração, tá? Aqui agora é onde eu vou fazer a configuração. Primeiro eu vou aqui em geral e vou aqui colocar aqui a quantidade de memória, tá? Eu vou colocar aqui 4 GB de memória. Eu tô colocando 4 GB de memória porque eu sei que minha máquina física ela tem bastante memória e eu posso distribuir bastante memória para uma máquina física, tá? Então no seu caso você faz o controle, tá? No meu caso que minha máquina tem 16 GB de memória, então eu posso colocar 4 que sobre aí 12 GB ainda para minha máquina física, tá? Então no seu caso você vê aí, tenta fazer o controle, gerenciar isso, tá? Aqui em Feature eu vou colocar aqui área de transparência compartilhada. Eu vou colocar bidirecional porque bidirecional eu consigo copiar algo da minha máquina física e colar lá para a máquina virtual, tá? Ou arrastar arquivo e soltar e vice-versa, né? Então vou colocar bidirecional para os dois aqui, tá? Aqui em sistema, beleza, já tá aqui 4 GB de memória. Display Video Memory eu vou colocar aqui no máximo, tá? No meu caso aqui o máximo é 128, né? 3D eu não vou 3D Acceleration eu não vou habilitar para não consumir muita memória da minha máquina, tá? Aqui armazenamento, aqui tá sacada, tá? Você vê que ele cria uma VDI automaticamente, tá? Aqui em controlador SATA. Só que aqui, como não tem nenhum sistema operacional, aí ela tá vazia praticamente, tá? Não tem nada nela. Se você tivesse instalando, baixado a ISO e fazendo a instalação, aí sim, ela ia estar aqui o VDI do sistema operacional. No meu caso, eu vou substituir esse para aquela que a gente fez o download, tá? Então só selecionar, pique na engrenagem e clicar aqui em escolher ou criar um disco rígido virtual, tá? E agora eu vou clicar aqui em acrescentar e vou lá no arquivo onde eu deixei salvo na partição C, no arquivo do Kali Linux. Então eu vou clicar nesse arquivo aqui, selecionar VDI e abrir. Beleza, abrindo aqui, ó, beleza. Então eu vou clicar em escolher, selecionar e escolher. Você viu que agora ele substituiu, tá? Tem uma outra sacada também aqui em rede. Você deixa ele em rede NAT, tá? Tem gente que prefere deixar em modo bridge, só que o modo bridge ele vai pegar a mesma VLAN da sua rede local. Eu não recomendo fazer isso porque se tiver qualquer vulnerabilidade nessa máquina virtual, a sua rede vai ficar infectada, né? Então eu recomendo você usar ela na rede nateado, que aí você fica mais seguro, tá? Então vou dar um OK. E agora eu posso também criar aqui o snapshot, né? Deixa eu ver aqui onde que está a opção aqui de snapshot. O snapshot está aqui, ó. Essa opção de snapshot. Caso você queira restaurar, vai que você instalou algum software e zoou a sua máquina, aí você pode restaurar para poder recuperar a máquina do estado padrão, tá? Eu posso colocar aqui padrão, vou dar um OK e é isso. Agora eu posso voltar nesse ícone aqui novamente e se você voltar aqui, ó, se você quiser restaurar, só clicar aqui em cima de padrão e com o botão direito e restaurar, tá?
Então beleza, então é o seguinte, então agora eu vou iniciar a máquina com o botão direito aqui, iniciar, ou clicar nessa engrenagem aqui, ó, iniciar direto, seleciona a máquina e clicar aqui em iniciar, que já vai iniciar aí a máquina, né? Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. Só dá um enter para ele já iniciar, tá? Aqui apareceu o ícone de a opção aqui de logar, né? Eu vou colocar aqui, como você já sabe, a senha, o usuário é Kali e a senha também é Kali, né? Senha padrão. Você pode alterar depois, tá? Clicar em logar. Aqui. E agora eu posso fazer o seguinte, aqui em visualizar, eu posso colocar aqui tela cheia, né? Cadê? Modo tela cheia. Trocar. E tem mais um detalhe, eu gosto de mudar aqui o plano de fundo. Eu gosto de deixar ele numa cor que eu acho mais bonito, né? Vou deixar esse aqui, ó. Esse aqui é novo, não tinha esse aqui. E agora eu também gosto de mudar também a configuração de linguagem, né? A configuração de linguagem lá no teclado, porque às vezes na hora que você digita uma palavra, uma letra lá no teclado e ele pega outro, principalmente em símbolo, né? Então eu vou digitar aqui configuração ou direto, qual que é o nome? É o keyboard, eu acho que é keyboard. Keyboard aqui, ó. E aqui eu vou aqui em layout. Tá vendo aqui que ele tá no sistema no padrão do sistema, né? Então eu vou desabilitar aqui o padrão do sistema e vou adicionar aqui o português, tá? Que é o português Brasil. Português Brasil, ok. E vou remover o inglês. Eu vou deixar só o português Brasil. Vou dar um close. Para abrir o terminal, vou aqui no ícone aqui de terminal. Dar um sudo para logar como root. A senha é Kali, né? E posso aumentar aqui o tamanho. E agora tem que fazer o seguinte, o primeiro passo antes de fazer aí instalação de software no Kali é fazer a atualização dos pacotes, né, da distro, né, e para manter o ambiente atualizado. Então eu vou digitar aqui apt update e apt upgrade e apt comercial, né? Apt dist upgrade. Vou dar um enter.